Boa noite, pessoal. A gente está aqui no stand 31, na Sindispo, conversando um pouco com o engenheiro elétrico Alexandre, da Casa de Projeto, falando um pouquinho sobre um dos principais pontos de risco dos condomínios, que é a parte de energia elétrica. Nós vamos falar um pouco sobre as questões de SPDA e alguns pontos críticos que a gente deveria ver um checklist, um planejamento da parte toda elétrica dos condomínios. Então eu vou passar a palavra para o engenheiro Alexandre e peço que vocês tenham atenção em relação a todos os detalhes e aproveitem essa live que a gente está transmitindo e compartilhando com vocês. Fiquem com a gente. Bom, boa noite. Boa noite. Referente aos itens que se tem maior preocupação num prédio residencial, né? Se ele estiver dentro dos padrões, né, ele vai ter um sistema de SPDA, que é o sistema de proteção para descargas atmosféricas, que vai estar ligado a um sistema de aterramento, né? Nos circuitos elétricos, além do convencional, do tradicional disjuntor, né, teremos o DR, que é um equipamento de medição de corrente, diferenças de corrente. Tem também o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto de tensão, né? Então todos são equipamentos que deixam a rede elétrica mais segura para o usuário, né? Não só em indústria, como residência, prédio residencial, né? Mas vamos começar pelo SPDA, né? Que é o que mais aparece no prédio, né? Aonde tem que se ter o cuidado com o SPDA, né? É referente à estrutura, à continuidade dos circuitos. Por exemplo, sempre após uma tempestade, né? Seja ela de raios ou mesmo, principalmente as de vento, né? Aonde o mastro ou mesmo os cabos por onde está prevista a descarga do raio, tem que sempre se fazer uma vistoria para que se possa ver se está tudo íntegro, né? Se não quebrou o mastro, se não rompeu um cabo. Quando é obrigatório ter o SPDA? Quando é obrigatório? Olha, no quesito altura, né? Qualquer edificação acima de 10 metros é obrigatório ter, tá? Mas tu pode ter um grande centro comercial onde ele tem um pavimento só, então onde tem aglomeração de pessoas, né? Então tu é obrigado a ter, e um pavimento só não tem mais que 10 metros, tá? O local também é onde, se tu tá numa região muito alta, né? Tu tem uma residência e aonde a tua casa não tem 10 metros de altura, mas tu tá no topo do morro, né? Ali tu vai ser obrigado a colocar um SPDA, tá? Então a nossa região, por exemplo, né, segundo os institutos de meteorologia, nós temos uma incidência de 7 a 9 raios por ano por quilômetro quadrado, né? Então nós somos uma região que tem uma grande incidência de raios, né? E já ocorreram muitos sinistros, né, em condomínios. Sim, É mais comum do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina, só que como não tem a preocupação com a manutenção preventiva, até acontece, mas as pessoas não ficam sabendo, não chamam alguém da área para ir até lá em cima fazer a vistoria, né, no telhado, né, para ver se de fato, né, o mastro está íntegro, se o caminho por onde está previsto a descarga, a descida do raio, se não rompeu. Porque às vezes as pessoas acham que estão protegidas, acham que tem um equipamento de prevenção, mas ele não está funcionando, né? Mas ele não está funcionando, correto, né? Então, na sequência, o próximo item importante é a questão da malha de aterramento, que é onde todo o sistema de SPDA está ligado na malha, né? A malha, o que é a malha, né? São as hastes que estão ligadas no solo. Então, tu tem um mastro no topo do telhado, não só o mastro, né? Tu tem pequenos pontaletes no entorno do prédio também, né? Que auxiliam o mastro principal, e esses são conectados com cabos que vão até o solo.
né? E lá tem hastes de aterramento que o conjunto delas somados, né, tem valores de resistência que tem valores máximos a serem atingidos, né? Hoje uma malha de aterramento não pode ter mais que 10 ohms de medição, né? Então, se tiver valores acima disso, então sugere-se que faça melhorias nas hastes, na colocação. Existe uma série de técnicas que melhoram esse quesito dos valores de impedância, de resistência da A gente recomenda que procure um técnico, que procure um engenheiro. Sim, né? O ideal é um engenheiro, um técnico, e esses dois profissionais têm que ter um equipamento que possa fazer essa medição, né? Esse equipamento ele conecta outras hastes auxiliares e mede a haste principal, né? Então consegue fazer a medição da malha de aterramento, né? Isso é um item avaliado nas questões de inspeção predial? Olha, é um item que deveria ser, né? Mas como não é uma informação que, vamos dizer assim, ela está se tornando conhecida agora com a obrigatoriedade do PPCI, né? Então ela passou a ser mais conhecida. Mas antes do evento do PPCI, né, que é uma coisa que já está há 2 ou 3 anos, né, e que teoricamente todos deveriam estar prontos com o seu PPCI agora em dezembro, né? Então esse assunto do SPDA, do aterramento, se tornou-se mais conhecido, né? Então tem que ter uma prevenção, né? Afinal, hoje temos os prédios de 10, 15, 30 andares, estão se tornando comum, né? Sim. E principalmente, tudo bem, existem prédios novos que estão sendo construídos, né? E que já vêm com um sistema novo. E tem prédios antigos, né? Sim. Com 20, 30 anos. Né? Tá. Existem técnicas para fazer a adequação de um SPDA, vamos dizer assim, moderno, um sistema moderno, num prédio totalmente antigo, né? Existem técnicas, existem equipamentos, existe... o pessoal não gosta muito, o SPDA é aquela malha de cobre que fica aparecendo por fora do prédio, meu prédio vai ficar feio. Não, existem outras técnicas que são barras de alumínio que ficam parafusadas diretamente no prédio. Eu já ouvi um comentário, né, um síndico me falando para mim, olha, o vizinho aqui tem SPDA, eu não preciso, né? Eu estou protegida. Ok. Tá. Digamos assim, ó, o prédio do lado, o prédio do lado tem o SPDA, né? Olha, eu diria que isso teria validade se tu tivesse uma residência e tu tivesse um prédio de cada lado, tá? Não dá para se dizer que tu está protegido, tá? Mas quando tu tem uma continuidade de prédios, e nem todos os prédios têm as mesmas dimensões, uns mais largos, outros mais estreitos, né? Então necessariamente tu precisa ter o teu SPDA. Tu vai assumir o risco, né? É a questão de quem vai assumir o risco, né? O profissional que tu vai contratar para fazer essa avaliação, ele tem condições de fazer essas medições para ver se de fato o prédio do lado está protegendo o teu prédio. Tem como se avaliar e medir isso aí. Mas ele vai te entregar uma RT e assumir a responsabilidade de dizer, olha, o teu prédio está protegido pelo SPDA do lado. Mas isso nada te garante que o do lado vai fazer a manutenção que tu gostaria que fizesse no teu. Né? Então, é um pouco de mito, tá? É mito, por dizer assim, né? Essa história de que o prédio do lado está protegendo o meu. Tá? Então, sempre é bom ter um profissional, um engenheiro, né? E qual os principais cuidados na hora de tu contratar um projeto de SPDA? Como que a gente faz? O que a gente deve cuidar? Quais são os caminhos críticos? Bom, o primeiro passo, né, para poder elaborar um projeto, né? O ideal é que o profissional verifique se ele tem a sua credencial junto ao CREA, né? Na sequência, com relação ao prédio, vai precisar do projeto estrutural, né, do prédio.
e na sequência fazer a avaliação do terreno, né? Porque muitas vezes os prédios não têm espaço externo para poder fazer a malha de aterramento. Ah, o meu prédio ocupa totalmente o meu terreno. O que eu faço? Bom, tem garagem? Não tem? Tem algum jardim na frente ou nos fundos? Não tem? Pode Enfim, apresentar alguma inviabilidade técnica, tu diz isso? Pode acontecer, pode ter dificuldades, né? Mas tudo é possível de ser feito, tá? Ou tu acompanha, ou tu faz a tua malha, as tuas hastes, isso no caso de um prédio antigo, né? Na garagem do condomínio, no pátio da frente, né? Pode aproveitar, dependendo o vizinho, terreno lateral que tem junto ao prédio, ter as devidas autorizações para fazer as descidas por lá. Tu vai utilizar o solo, não vai utilizar o pátio do vizinho, entendeu? Então, tudo é possível, mas é tudo em cima de projeto. Sim. Me pergunta assim, quanto vai custar fazer o SPDA desse prédio? Já tem o projeto? Não, então não tem como te dizer. Sim. É muito comum essa pergunta, quanto custa? E o projeto? Não tem como te dizer, então, né? Outra pergunta que eu queria te fazer é em relação, por exemplo, um condomínio. Ocorre uma tempestade, ocorre um sinistro. Sim. Né? O que o síndico, o que os moradores precisam fazer na hora do pega para capar mesmo? Né? Qual é a orientação? O que eles fazem numa hora de risco? Bom, no caso do SPDA, Tá. Todo SPDA eles têm, se tiver as suas descidas externas, né, em temporal, não se aproximar dessas descidas, por mais que elas estejam devidamente protegidas. Tá? E após o sinistro, após o temporal, chamar o responsável, no caso pelo prédio, o síndico, né, se ele não tiver essa qualificação técnica para entender ou poder subir no prédio, no telhado para verificar, né? Então chamar um profissional, né, que atenda essa demanda, né? Porque como é um trabalho em altura, né, esse profissional, além de ter a qualificação técnica, ele tem que ter o treinamento para trabalho em altura. É uma linha de vida para subir, Uma linha de vida, né? Você tem que verificar se o profissional tem uma NR10, se ele tem curso de NR10, se ele tem curso de NR35, né? NR10 é trabalho com eletricidade e o 35 é trabalho em altura, né? Legalmente, né, para trabalhar em altura, para te mandar um profissional para o telhado, tem que verificar se todas aquelas pessoas têm esse treinamento, né? E aí tem uma responsabilidade... Aí a responsabilidade é do condomínio. Né? Se você manda um profissional lá para cima que não tem esse treinamento e acontece um sinistro, né? Primeira pergunta, cadê Quem é o responsável? Quem é o responsável? E a pessoa que se acidentou tem todos os treinamentos? Né? Então, à medida que tu contrata uma empresa que tem um engenheiro de trabalho, engenheiro eletricista, um engenheiro de segurança, eles vão poder garantir se aqueles funcionários têm o treinamento, né, se estão qualificados para executar aquela tarefa. Né? Tá. Eu queria aproveitar que tu está aqui com a gente, não sei se eu posso fazer mais algumas perguntas. Pode. Eu não sei se eu consigo responder. Em relação... principalmente em relação a edificações antigas. Sim. Né? Eu falei um pouco contigo antes da gente iniciar, que é uma preocupação particular, que 90% dos sinistros que acontecem em relação a... Quando a gente faz os PPCIs, os planejamentos, que a gente tem uma preocupação com a parte elétrica, é que as edificações antigas não estão preparadas atualmente para os equipamentos, né? Então, por exemplo, o pessoal quer colocar um split de 36 mil BTUs e a fiação da casa não comporta essa carga toda, né? Okay. Ou então, os secadores de cabelo, né, tem 4 mil watts, né? O chuveiro tem 6 mil watts. Sim, micro-ondas, todos os equipamentos modernos. E aí, de repente, não é nem bifásico, entende? Sim. O que eu falo? Então, essa preocupação de as pessoas terem um cuidado e um planejamento na hora da demanda de carga. Né? Sim, o que tem que se fazer, né? Num prédio antigo, num apartamento antigo, né? A primeira coisa, né, é verificar
qual é o tipo de entrada que tu tem, se é mono, se é bio, se é trifase, né? Depois verificar qual é o valor do disjuntor que tu tem. Eu tenho um disjuntor de 30 amperes, ou eu tenho de 40, ou eu tenho de 50, né? E aí então ver quais são os equipamentos que tu quer colocar, porque hoje em dia, né, tu não consegue ter um chuveiro elétrico ligado ao mesmo tempo com um split, se a tua entrada for monofásica, né? É comum ter apartamento monofásico ou bifásico, né? Eu tenho um apartamento com a entrada é bifásica, né? Então tu até pode ligar o teu chuveiro elétrico e o teu ar-condicionado ao mesmo tempo, desde que ele esteja devidamente distribuído no circuito dentro do apartamento, né? Mas eu não tenho. Bom, então aí realmente não tem o que fazer. Não tem o que, assim, vou tentar remendar meu circuito. Não. Vou puxar um fio aqui. Vou puxar um fio. Não adianta. Você tem que retirar todos os circuitos e refazer toda a instalação elétrica, né? É bem provável que consiga aproveitar a tubulação existente, tá? Com uma ou outra exceção, né? Os prédios antigos, geralmente as tubulações são metálicas, de meia polegada, né? Os cabos são rígidos. Hoje temos a opção dos cabos flexíveis, né? Ou seja, no mesmo espaço tu consegue passar um ou dois circuitos a mais, por ser flexível, né? Que o rígido dentro da tubulação ele fica todo, o cabo não fica, não acompanha o alinhamento da tubulação, ele fica todo retorcido dentro da tubulação, né? Então, de fato, não tem o que fazer, não adianta puxar um fio, porque sempre vai gerar problema, né? Então, tu não vai conseguir ter o teu ar-condicionado ligado, usar o secador de cabelo e usar o chuveiro elétrico ao mesmo tempo. Não tem o que fazer. Tu realmente tem que agregar mais circuitos e melhorar a tua entrada de energia. Certo. Tá. Certo, então. Eu queria te agradecer, tá? Sim. Esse é um papo curto, mas a gente vai continuar esses papos agora num outro momento. Queria agradecer a Casa de Projeto também. Tá bom? E Estamos sempre à disposição. E se tu pudesse deixar os contatos, tá? Pro pessoal. Sim, a Casa de Projeto, né, hoje ela é um serviço de coworking, né? Nós temos vários profissionais. Então temos o engenheiro eletricista, temos o civil, temos o mecânico, temos o geólogo, né? Temos o arquiteto, tem o pessoal, a equipe que faz a decoração de ambientes também, né? Isso vocês encontram, nós temos um site, é o www.casadeprojeto.com.br, né? No próprio site ali vocês vão ter o endereço, tem a foto de cada profissional, vocês vão ter a especialização de cada um, a experiência de cada um, os telefones de contato individualmente de cada um e da própria Casa de Projeto. Certo, então. Tá. Queria te agradecer mais uma vez, Alexandre. Agradecer a todo mundo pelo nosso contato e pela feira. Contamos com vocês. Amanhã a gente vai continuar. E venham para o Estante 31. A gente aguarda vocês. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.